Olá, seja bem-vindo ao canal VariHistória, produzido em parceria com o Encontro de Pesquisa em História da UFMG, o EFIS. Entrevistaremos hoje a professora Ana Maria Veiga, professora da Universidade Federal da Paraíba, em graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professora, ficamos muito honrados por você ter aceito o nosso convite. Em nome do EFIS e da VariHistória, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Professora, atualmente você está desenvolvendo um projeto sobre teorias decoloniais e interseccionalidades, pensando, inclusive, como esse tema pode colaborar para o ensino de história. Quais impactos que você avalia que podem decorrer da aproximação desse campo teórico com a sala de aula da educação básica? Quando a gente fala em teoria, né, Isabela, sempre fica aquela imagem, aquela percepção de que teoria é algo que está apartado da sala de aula. Eu acho que esse projeto ele vem nesse sentido, de provocar um pouco a se pensar uma teoria que esteja relacionada também ali na ponta, que é a sala de aula, né? Pensando professores, professoras, mas pensando principalmente estudantes, né? Então, quando eu penso em teoria, teorias pós-coloniais, teorias decoloniais, né, a gente está falando de uma localização, que seria uma localização latino-americana, brasileira, no meu caso lá na UFPB, né, pensando também Nordeste, pensando mulheres sertanejas, pensando sertanidades, né, então um pouco nesse sentido. Quando eu penso em teorias de interseccionalidade, categorias articuladas, né, demarcadores de diferença, a gente está pensando também em outras questões conjuntas, né, que seria, por exemplo, a situação, vamos chegar no caso extremo, né, mulheres pobres, periféricas, negras ou indígenas, né, com diversos demarcadores que podem se entrecruzar, que é o que se chamaria de interseccionalidade, né? Pensando um pouco na teoria que a Kimberly Crenshaw compilou, vamos dizer assim, porque isso já vem lá desde Angela Davis, Audre Lorde, o feminismo negro dos anos 70 já vem discutindo isso, né? Nos anos 90, 2000 principalmente, o conceito de interseccionalidade ele toma um pouco a cena. E aí ele vem ocupar esse lugar de pensar nessas pessoas que estão intersectadas por diversos demarcadores, por diversas opressões, vamos dizer assim, mas que não vivem uma a cada vez, né? Elas são impactadas por tudo isso ao mesmo tempo. Pensando isso em termos teóricos, né? Quando eu falo em decolonialidade também, estou pensando em colonialidade do poder, pensando em Aníbal Quijano, pensando em Maria Lugones, né? Colonialidade e gênero. Mas quando a gente pensa a teoria, é claro, você faz todas as discussões, discute isso com alunos também e tal, mas como a gente também forma professores, né, os profissionais que vão atuar lá na sala de aula, que vão atuar nesse ensino básico, a gente está pensando também nesses sujeitos que a gente vai encontrar dentro das salas de aula, né? Então, a teoria ela corresponde a demandas sociais. Então, se a gente está falando de interseccionalidade, a gente está vendo aquela aluna, aquele aluno, crianças, né, mulheres, vamos dizer, jovens meninas, né, mas também uma população LGBT que vem aí, que já está em sala de aula. Não é você dizer que a ideologia de gênero vai formar essas crianças, mas existe já uma demanda social, né, e seria um tipo de um acolhimento mesmo, por meio da teoria, você acionar questões relativas ao cotidiano, às vivências dessas crianças e jovens e adolescentes, né? Então você pensar pessoas que estão, eu tenho trabalhado o conceito de sujeitos em situação de margem, né? Então pessoas que vivem uma situação de margem, pessoas que vivem em si próprias, né? A periferia. Desse modo, essa teoria acaba provocando situações e discussões e reflexões a respeito da realidade também desses estudantes, dessas estudantes, né?
Então, o que eu venho fazendo, o que eu venho conversando e trabalhando com alunos e alunas é um pouco nesse sentido, né, de como a gente levar essa teoria para trazer o melhor que esses estudantes têm para oferecer também. Né, que essa troca de conhecimento ela se dê realmente em vários sentidos, né, que não seja um conhecimento e uma teoria que venha do professor para dentro da sala de aula, mas que seja trazido e trabalhado também as possibilidades com estudantes. Né? Perfeito, professora. Você é editora de divulgação da Revista de Estudos Feministas, um dos periódicos mais proeminentes de excelência nesse campo de estudo. Como funciona a divulgação de uma revista cujo escopo é de grande interesse não só para a comunidade acadêmica que trabalha com esses temas, mas também para os movimentos sociais? Uhum. A Estudos Feministas, né, a REF, como é mais conhecida, ela tem uma ampla lista de divulgação, assim, que a REF ela é editada na UFSC, né? Então, a UFSC tem um grupo grande de professoras ali que estão nessa área dos estudos de gênero e feminismos, né? Então, a gente já tem uma lista interna que vem junto com Fazendo Gênero, o Seminário Internacional Fazendo Gênero, que a gente organiza também. Tem uma ampla circulação, assim, e mesmo em termos de informação, né? E a gente participa também do blog Cielo em Perspectiva, área de humanas, né? Então a gente divulga a REF ali, em outubro agora de 2019 a gente vai ter a semana da REF no blog Cielo. Então a gente vem tentando divulgar nesse sentido. Tem também, né, as redes sociais da REF, né? Então a gente vai, eu posso dizer que já há uma rede constituída e aí a gente aciona essa rede também para os chamados, para a divulgação dos novos números, né? E tem funcionado bastante, assim, a REF é bastante procurada, é bem qualificada, né? Então, com a mudança, né, porque a REF era impressa também, de uns anos para cá ela vem sendo publicada só online, né? Isso amplia também o próprio conteúdo da revista, né? A gente às vezes chega a publicar 25 artigos, tá? Então a gente tenta recortar dentro disso, puxar uma linha assim do que a gente pode relacionar para divulgar por temáticas também, né? Então pegar uns artigos que trabalham determinada temática e fazer alguns textos pequenos que possam ser também passados adiante assim para chamar, né, para a revista. Nossa, é perfeito. Eu espero, estou ansiosa por essa semana da REF em outubro. Eu também. Você atua também redigindo pequenos textos sobre assuntos relacionados às suas pesquisas para blogs e veículos de maior circulação. Como você recorta uma pesquisa mais densa e adapta para o público geral? Depende bastante da pesquisa, né? Então, até hoje eu venho escrevendo com frequência sobre um tema que eu trabalhei na minha tese de doutorado, que foi o cinema dirigido por mulheres no período da ditadura militar, né? Então, esse tema já é um tema de um interesse mais amplo. Então, assim, o que eu quero dizer, né, que quando a gente trabalha um pouco mais com temas mais teóricos, aí a gente tem que ter um certo cuidado para contar essa história de uma outra maneira, que não fique tão pesada na teoria, né, mas que possa ir dando conta de chamar atenção, de despertar curiosidade, né. Eu acho que é mais isso, acho que a gente tem que trabalhar um pouco também esse lado literário, né, e fazer os textos mais atrativos e tudo mais, independente da temática que se quer passar adiante, né. Eu acho que a linguagem para a historiografia como um todo, na minha opinião pelo menos, ela tem que ser realmente um pouco mais simplificada para ter esse acesso mais popular, para despertar o interesse para fora da área, né? Não apenas circular entre nós aí esses escritos. Obrigada pela dica, professora. Convido o espectador, a espectadora para curtir o canal da Vária e seguir a revista nas redes sociais. Obrigada, professora. Obrigada também. Até mais.